Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. André da Hackway aqui. Então, para dar continuidade à nossa sequência de vídeos aí, principalmente o adicional das nossas aulas de quinta-feira aí, né? Então, ontem aí, dia 4, nós falamos sobre VPN, né, IPsec, fizemos a configuração básica aí de um dial-up VPN, tá, no nosso laboratório aqui. Então, nós criamos um túnel entre essas duas localidades aqui, né? Sendo esse cara aqui um dial-up, né? Esse aqui sendo um branch office remoto aqui, né? De conectividade. Então a gente consumiu a nossa aplicação aqui no nosso a nossa VLAN 22 aqui, que é uma VLAN de servidores, né? Onde está nosso OLDAP. Então nós conseguimos através do túnel sair desse cliente remoto, né? Da sua rede local e trafegar até a subinterface definida aqui, né, através também do nosso protocolo de roteamento, aqui o SPF, por exemplo, nós temos a nossa infraestrutura já configurada, tá? E o intuito hoje é a gente fazer aí o cliente VPN remoto, tá? Através do IPsec. Nós vamos conectar esse cara aqui, extranet user, né? Simulando um acesso convencional através da internet. Então ele vai chegar aqui na nossa operadora, tá? E vai conectar através do FortiClient na nossa infraestrutura. E nós vamos ter duas possibilidades aqui, tá? A gente vai fazer dois grupos de acesso distintos, tá? A gente vai fazer um grupo de acesso full, tá? Que ele vai ter acesso ao meu Windows Server, que é o meu LDAP aqui, e ele vai ter acesso também ao meu servidor na minha VLAN 21 aqui com o HTTP Apache instalado, tá? Então, esse usuário vai ser o meu usuário, André.Guiburg, e nós vamos ter um usuário NOC com acesso restrito, que vai ter acesso somente ao servidor HTTP, tá? A gente vai conseguir fazer essa configuração através das políticas e através de um único túnel IPsec client, beleza? Então vamos lá, vamos dar início aqui às nossas tratativas. Eu já vou começar acessando esse meu firewall aqui, tá? Então, para a gente começar as configurações, é, esse meu extranet user aqui, ele só está configurado aqui com a sua placa de rede, tá? Simulando um endereço da internet, que é do meu laboratório, que é 192.168.250/24, tá? Então, o meu gateway eu estou apontando para o meu, o meu ISP aqui, tá? Simulando isso para eu conseguir ter essa conectividade, tá? E além disso, eu também já tenho aqui o FortiClient conectado, instalado aqui na minha estação. A gente vai configurar ele do zero aí para ter essa conectividade. Isso aqui já foi testes anteriores que eu estava realizando. Isso aqui também. Eu vou deletar essa conexão para a gente criar uma do zero e validar nossas configs. Então aqui também a gente pode. Eu vou pingar o meu acesso aqui, né? Então, uma rede 192.168.255.0/24. Eu preciso chegar aqui nas minhas interfaces, né? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar aqui através da interface 1, tá? Na nossa UA 1, aqui no nosso NGFW, 10.200.2.1, tá? Então, eu preciso chegar nesse cara aqui, 10.200.2.1. A gente chega para ter essa conectividade, não tem bloqueio nenhum. Vamos para a configuração aqui, então, da nossa VPN. Então, vamos aqui em VPN, tá? IPsec Tunnels, tá? Eu estou na versão 7.2.0, aqui a versão mais nova é um pouco diferente, mas o conceito é sempre o mesmo, tá? Aqui eu vou definir o nome, tá? Eu vou colocar IPsec Client, tá? No modo custom, eu não gosto de usar esses templates prontos aqui, tá? Que a gente tem uma visibilidade bem melhor do que está acontecendo aqui na nossa infraestrutura, tá? E das nossas configurações, né? Obviamente. Aqui é um dial-up user, tá? Muito parecido com o que nós fizemos na aula anterior, tá? A interface que eu vou receber a minha conectividade, interface WAN1, tá? Então 10.200.2.1, que nós validamos o ping lá no meu extranet user. Aqui em mode config, tá? Porque aqui eu vou definir o range que eu vou endereçar para os meus clientes conectados, né? Para minhas interfaces virtuais criadas através do FortiClient, tá? E algumas outras configurações aqui de autenticação, tá? Então aqui nós vamos definir um range, tá? Eu vou colocar aqui, nós usamos ontem 10.50.00, né? Então aqui eu vou colocar 10.60.0. Aqui é um range, tá? Então eu vou colocar um range 10 até o 10.60.20, tá? 60.0.20, beleza?
máscara ela é de endereço único para cada cliente, né? Então, todos os bits setados aqui. A gente vai fazer o split tunnel, tá? O split tunnel ele vai agregar as rotas das redes que nós vamos definir para o nosso cliente, tá? Então, o que significa isso? O acesso para a nossa infraestrutura, nosso data center vai ser trafegado, vai ser enviado através da VPN, do túnel, e as demais redes aí, uma rota default, vai para a internet da onde a pessoa está conectada, tá? Isso chama-se split tunnel. Mas se eu não colocar o split tunnel aqui, todo o tráfego é redirecionado para dentro da VPN, inclusive o tráfego de internet. Então, aí você tem que fazer as políticas necessárias para esse cenário. Existem alguns ambientes que, né, por definição, aí a gente usa isso, mas nesse caso aqui, a gente vai fazer o split tunnel. Tá? E aqui, quais são as redes que nós vamos permitir, né, para ter acesso à nossa infraestrutura. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos criar uma única VPN, tá? A gente vai definir todas as redes que podem ser acessíveis através da nossa policy da VPN, mas nós vamos especificar isso nas firewall policies, tá? Quem pode acessar o que e o que cada usuário pode acessar, tá? Nesse caso aqui, tá? Eu já criei um grupo aqui, tá? Então esse meu grupo, ele já tem, né, duas subnets, uma que é a ODAP, tá? Que é 10.0.22.0, que é a rede desse servidor aqui, né? Tem uma VLAN, né? Uma subinterface configurada com essa rede aqui para acesso a esses dois servidores aqui. Isso aqui é um subservidor, tá? A gente não vai trabalhar nele agora. Mas basicamente esse cara aqui é 10.0.22.253, e a outra VLAN é a de servidores 21 HTTP. Então, também é uma outra VLAN 21 aqui de servidores de HTTP. Tá? Então, um usuário a gente vai criar com acesso a esses dois servidores, e o outro usuário nós vamos criar apenas acesso permissivo para esse servidor HTTP aqui, tá? Através do firewall policy. Então, são objetos, tá? Eu criei primeiramente os objetos aqui com essas duas redes, tá? O ambiente de vocês, conforme as redes forem diferentes, vocês vão configurar conforme, né, vocês fizeram aí. Nesse caso já tá feito aqui o grupo, tá? Depois eu criei um grupo e associei esses objetos a esse grupo. Então, Access Network VPN, Access Net VPN. São as duas networks que eu defini. IPv6 a gente não vai trabalhar aqui com IPv6. Advanced também não. E chave pré-compartilhada. Vou colocar a chave padrão que nós usamos, tá? HackOne@1. Default, né, versão 1, porque nós estamos em laboratório aqui, ele acaba não aceitando a versão 2, o main mode, e aqui qualquer peer, né, porque eu não sei de onde vai vir essa conexão. E aqui nós vamos usar os métodos mais simples, tá, porque nós estamos com o ambiente de laboratório. Então aqui, ds, SHA-1, ds, md5. Os métodos aqui dos diffie-Hellmans também, 5 e 14, vamos manter. E a autenticação, está aqui o pulo do gato aqui que a gente precisa se atentar. A gente precisa colocar como auth server, tá? Inherit from policy, né? Ele vai ser herdado da nossa política, né? Ou você pode escolher especificadamente aqui o que você quer que os grupos aqui específicos já direto na policy da AVP. Mas nesse caso nós vamos fazer essa granularidade através das firewall policies, tá? Eu acho mais organizado e mais profissional fazer dessa maneira. E aqui a gente precisa ajustar também só a fase 2, os nossos proposals aqui, tá? Então a gente precisa adicionar esses carinhas aqui, adicionar 2, mesma coisa, ds, SHA-1, ds, md5, tá? Isso aqui é só para manter a igualdade lá no client, tá? São duas fases 2 de proposals aqui, tá? 14, 5, e aqui AutoKey, Keep Alive, padrão também. Beleza? Então, basicamente, né, o nosso túnel está criado. Então, agora nós precisamos criar os grupos específicos de usuários, tá? E adicioná-los às policies que nós vamos criar. Então, a gente vai vir aqui em User Authentication, tá? User Groups. Eu já tenho integração com o ODAP aqui, tá? Então, nas nossas aulas anteriores nós já vimos. Se você não é aluno HackOne Pro, então fica o convite aí, tá?
entre em contato, né? A gente consegue fazer aí alguns descontos aí para vocês se tornarem membro Hack One Pro, tá? Da nossa comunidade. Inclusive, nós temos aulas ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 8 horas da noite. Então, maravilha. Eu vou criar 2 grupos aqui específicos, tá? Então, eu vou criar um grupo chamado Client VPN Full, tá? O nome aqui, ele enfim, você vai colocar o nome que melhor se adequa à sua infraestrutura aí. O meu remote server, é o meu Hack One Pro, que eu já tenho configurado aqui. Tem vídeo no canal também, aqui no meu canal do YouTube, mostrando como instalar, né, do zero aí o AD, tá? O Domain Controller, como configurar. E nesse caso aqui nós temos uma OU específica chamada. Então esse grupo tem o meu usuário André.Gbur e o usuário NOC Access tem o usuário NOC. A gente vai usar para, né, fazer as diferenciações das regras. Nesse caso, VPN Full, eu vou selecionar esse cara aqui, ok. Vou dar um ok. Vou criar também, vou dar um clone nesse cara aqui. Aqui é NOC, tá? E vou editar essa policy aqui. Vou editar esse cara. Vou desmarcar essa opção aqui e vou colocar NOC Access. Tá? Acesso NOC. É um cenário hipotético para a gente poder fazer nossos testes aí, tá? Então, os nossos grupos criados, tá? Se você não tiver um LDAP, tá fazendo um teste sem o nosso laboratório aqui, pode criar usuários locais no FortiGate, né, e colocar ele na autenticação da tua Firewall Policy. Também funciona normalmente. Mas já como a gente tem ambientes aí que já tem aí um LDAP criado, um Active Directory, nós conseguimos utilizá-lo de uma forma mais eficiente. Vamos criar uma Firewall Policy nova, tá? Então, vou colocar Client VPN Full, tá? Meu Income Interface, da onde está vindo a minha conectividade? PSEC Client, tá? Do túnel que nós criamos. Ele vai, né, Outgoing Interface vai ser para a nossa LAN. Tá? Então, ele vai entrar por essa interface aqui, que está associado ao nosso túnel que nós criamos, e vai vir em direção à nossa LAN aqui, que é a nossa rede de trânsito aqui, né, para a gente conseguir ter acesso às VLANs que estão aqui nesse data center. Beleza? A origem qualquer, tá? Qualquer, porém, a gente tem que ter qualquer em questão de network, né, de subnet. Tá? E user, nós vamos definir aqui o nosso grupo, né, cliente VPN full que nós criamos. Tá? O destino, tá? Aqui também vai ser específico, que vai ser o nosso... nesse caso aqui, nós poderíamos colocar aqui o grupo, tá? Que tá as duas redes associadas, tá? Então, tanto o LDAP quanto, né, o SRV, nossas duas VLANs. Então, vou colocar o grupo, tá? Então, são essa VLAN desse servidor e a VLAN 22 e a VLAN 21, tá? Então, selecionei aqui, né, o destino, o serviço, né, qualquer, nesse caso aqui, sim, sem problemas. Não quero NAT, né, não quero fazer tradução de endereço, né, quero endereçamento puro aí nos meus logs, e all sessions, ok, certo? Então, vou colocar aqui para cima, questão de organização. Então, IPsec, LAN, né, o meu cliente, né, do que eu estou acessando, tá? Que da onde que está vindo, né, qualquer rede, destino, que é as minhas duas VLANs, porque esse é um acesso full, tá? E sem NAT, ok. E agora a gente vai criar uma outra policy para o NOC. Client VPN NOC. Mesma situação, né? Income Interface é o nosso túnel IPsec. Aqui também é a mesma questão, tá? Outgoing Interface, a mesma saída aqui, tá? A origem qualquer, tá? De subnet. E user,
client VPN NOC. Aqui que muda, tá? Porque é uma específico para o usuário do NOC. E o destino também, não vai ser o grupo, tá? Que tem as duas VLANs. Vai ser apenas para a rede SRv21 HTTP, tá? Porque é um acesso restrito, tá? Serviço all sem NAT também e all sessions, né, para facilitar aqui os nossos logs e ok. Vamos colocar aqui juntinhas. Tá? Client VPN full e NOC. Então a full eu tenho acesso às duas VLANs, as duas subnets, né, que eu defini para o meu grupo full VPN aqui. E aqui eu tenho acesso apenas à rede 21, VLAN 21, e apenas o meu usuário NOC que vai conseguir logar nessa conectividade aqui. Então, feito isso, tá? A gente já pode deixar aqui o dashboard network IPsec para a gente já monitorar isso, né? Vai subir nosso túnel aqui, tá? Então, a gente pode até fazer um pequeno sniffer aqui, né? Para diagnose, né? Validar essa conectividade, principalmente da fase 1, tá? Então, vamos logar aqui. Diagnose, debug, application, IKE, -1. A gente vai ver as checagens aqui da fase 1, tá? Então vamos lá no external users. Vou configurar uma VPN, aqui eu já baixei o client, já instalei, tá? É gratuito, né? Você acessa o site lá e faz o download. Aqui nesse caso não é SSL VPN, IPsec. E aqui vou colocar data center. Tá? O nosso remote gateway, que é a nossa conectividade de WAN lá com o NGFW, 10.200.2.1. Tá? Nesse caso eu não vou configurar a redundância de VPN, mas você poderia criar outro túnel através da outra interface, tá? Pre-shared key, é a chave que nós definimos lá na configuração. Alguns fabricantes, né, você não coloca a configuração aqui da pre-shared key na configuração, e sim no primeiro acesso. Quando você faz o primeiro acesso, daí que ele chama o prompt para você conseguir colocar a chave da fase 1, tá? Do IKE da fase 1. Beleza, aqui nós vamos nas configurações avançadas, né, para ajustar. A versão 1 não é modo agressivo, é modo main mode. Em alguns ambientes nós podemos usar o modo agressivo, né, para ser mais rápido na conectividade. Tá? Mode config, né, porque nós configuramos com mode config lá no túnel. E aqui nós precisamos deixar idêntico lá no túnel. Então aqui nós fizemos DS, né, SHA-1 e DS MD5. Aqui nós temos que 5 e 14, como nós configuramos lá na outra ponta. DP Detection, NAT Transversal. Fase 2, a mesma coisa. Então a gente vai colocar DS, tá? No ambiente SHA-1. No ambiente operacional você vai aumentar essa criptografia aqui, tá? Aqui nós estamos no ambiente de laboratório, MD5. Ok. Diff Hellman Group, lá nós definimos o 5 e o 14, então nós vamos colocar o 14. Tá? E vamos salvar. Se tiver tudo certo, nós vamos conseguir logar aqui com os dois usuários NOC, cada um com as suas permissões para cada VLAN que nós definimos na Firewall Policy. André.Gibur. E aqui ele vai fazer a conectividade. Se der tudo certo, nós vamos conseguir conectá-lo aqui. Vamos validar aqui no nosso NGFW, né? Então, o comando debug que nós deixamos. Então, aqui nós temos, né, a conectividade, né, a mensageria acontecendo aqui, né, entre 10.200.2.1, que é o nosso firewall, com 92.168.255.172. Então, ele está fazendo a troca. Não tivemos nenhum erro aqui referente ao nosso IPsec client aqui, né? Ele nos dá aqui a nomenclatura do nosso túnel, né? Então nós conseguimos ter aqui toda essa mensageria acontecendo de forma correta, né? Senão nós teríamos algumas problemáticas aqui referente ao AC, por exemplo, tá? Que não, a gente não veria essa linha aqui, e até mesmo se tivesse problemas de erro de digitação, né?
da autenticação, aparecia aqui também mistache de password, né, da key. Então a gente pode vir aqui no nosso, voltar aqui, né, a gente pode validar aqui que nós pegamos o endereçamento IP dentro daquele range que nós configuramos, e agora a gente vai validar a conectividade, né, dentro daquelas subnets que nós criamos. Então, como eu tenho acesso full aqui, né, desse meu usuário Android Bull, eu tenho que pingar nas minhas duas VLANs, a 22 e a 21. Então, vou pingar lá no meu LDAP, 10.0.22.253, tá? Ok. E eu vou pingar também no meu servidor HTTP da VLAN 21, 10.0.21.20. Ok também. Como eu tenho um Apache instalado nesse servidor da VLAN 21, a gente pode validar aqui também o HTTP, né? A página default lá do Apache. Deixa ele carregar aqui. A mensageria continua acontecendo aqui, tá? Então, para a gente parar esse, né? Então diagnose, debug, reset. Tá? Senão vai ficar trazendo para você aí durante os 30 minutos, né? Que ele traz o debug na tela. Podemos validar aqui o nosso Apache. HTTP, 10.021.20. Ele vai abrir a página default do Apache. Então, nós temos essa conectividade com o nosso usuário Android Bull que tem acesso full. Tá? Então, aqui eu vou encerrar a sessão aqui com o nosso usuário Android Bull e vamos conectar com o usuário NOC, que vai ter acesso só a nossa VLAN 21, que é do Apache. Tá? Então, a conexão é a mesma, né? Então, é o usuário NOC. E vou colocar a senha aqui. Ele deve conectar normalmente. Tá? Maravilha. Pegou o endereçamento também. Tá? E aqui, podemos validar com o ping, o ICMP. Então, na VLAN 22 eu não devo ter acesso, tá? Não vai funcionar, porque eu não tenho permissão. Tá? São herdados a minha policy da IPsec vai herdar as políticas da Firewall Policy. Porém, como eu configurei anteriormente, para a VLAN 21 eu tenho acesso. Tá? Eu posso até abrir uma outra janela anônima aqui, para a gente não ter problema de cache. E HTTP, 10.021.20. Ele vai conectar também normalmente. Então, aí essa é a maneira aí que nós temos para... nós temos aqui também, podemos visualizar aqui em Network, tá? Vai atualizar a página aqui com a nossa conectividade do nosso túnel aqui, tá? O outro túnel estadal que nós configuramos na aula passada, por isso que ele não aparece aqui, beleza? IPsec Client e vai ter todas as conectividades aqui, os gateways remotos que vão estar conectados aqui na nossa VPN. Nós podemos ter diversos usuários com o mesmo gateway aqui. Então a gente pode também criar failover na nossa VPN aí, mas a ideia de hoje é configurar apenas uma conectividade, mostrar para vocês que nós podemos ter dentro da VPN IPsec autenticação através do LDAP e criar políticas específicas para cada grupo de usuários, todos conectando no mesmo túnel. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado e por hoje é isso. Se você não se inscreveu no canal ainda, deixa aí o teu like, teu joinha, se inscreve. Temos conteúdos bons aí para sair. E faça parte da comunidade Hackwell Pro também, que nós temos aulas ao vivo todas as quintas a partir das 8 horas. Além dos materiais já gravados dentro da plataforma. Então é isso, muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.